Olá, tudo bom? Nesta aula sobre aplicação da linguagem R em problemas de treinamento de experimentos, aqui a ênfase é na metodologia da superfície de resposta. Nesta aula veremos um outro tipo de arranjo. Vimos o arranjo composto central, CCD, que tem a questão da rotacionalidade, que geralmente é o raio, é uma métrica de distância, é um raio em relação ao ponto axial, mede é um raio em relação ao ponto central. No box Benker, isso não existe, não tem isso de você ter que fazer a rotacionalidade, não precisa, é um outro tipo de arranjo. Ele é muito parecido com o fatorial que já vimos, porém com a inserção de pontos centrais combinados com os pontos fatoriais. Ele é interessante uma vez que, para alguns problemas do mundo real, você rotacionar o seu experimento pode gerar uma região investigativa que não faz parte do processo investigado. Por exemplo, um problema que pode ter geometrias muito específicas e você rotacionar o experimento pode pegar uma geometria que não faz parte do processo. A grosso modo seria isso. Vocês podem ver como é que está esse cubo formado. Nós temos aqui várias combinações de pontos fatoriais puros com os pontos centrais e também combinações puras dos pontos centrais, que é o ponto médio. Beleza? Vamos para a linguagem R e faremos passo a passo um problema do box banking. Vamos ativar os pacotes RSM, NOR-test, LM-test, pacote CAR, FR, F2. Esse é o pacote que está o nosso otimizador. Perfeito. E agora nós faremos essa matriz experimental. Como é que você escreve? Então o design, o data frame que eu chamei, BBD, lembra que no CCD era CCD, o pacote. K aqui é o número de fatores. Nós teríamos uma quantidade de 4 fatores. O bloco aqui vai ser falso, nós não faremos blocagem. O número de pontos centrais, 5, isso aqui você pode definir a sua escolha. Randomize, falso, não quero randomizar os dados. E os dados aqui codificados, você usa o comando list para a gente poder trabalhar com os dados tanto naturais quanto codificados. Esse é o comando que a gente vai trabalhar com os dados decodificados depois. Eu já mostrei para vocês. Deixa eu voltar aqui para relembrar que é como que você decodifica ou codifica um experimento. Aqui. O θ é o valor codificado, V seria o valor natural daquele fator, PM é o ponto médio e delta sobre delta é a amplitude sobre 2. É o que está acontecendo aqui. Perfeito. Então vamos gerar esse experimento. Acabei de gerar. E aqui nós temos a 29 corridas. Então, nós temos como é que ficou a matriz natural. E clicando aqui dentro, nós temos a matriz codificada. Como é que você faz isso na mão? Você começa aqui, menos, mais, menos, mais, dobra, menos, menos, mais, mais, e aqui você tem uma sequência de 4 zeros. Depois, você pode fazer de várias formas. O que ele fez aqui? Uma sequência de 4 zeros aqui para x1, x2, e aqui fica menos, mais, menos, mais, dobra o menos, e a lógica persiste. Depois vai ficar menos aqui para x1 com x4, menos, menos, menos,
menos, mais, depois redobra, menos, menos, mais. E os pontos de zero estão em x2 e x3. E aí você vai fazendo isso em blocos de 4 até ter todas as combinações de pontos fatoriais com os centrais. E lá eu disse para o meu R que eu terei 5 pontos centrais. Está aqui, ó. 2, 3, 4, 5. Beleza? Então nós temos aqui uma quantidade de 29 corridas. Perfeito. Então agora vamos... Até posso melhorar isso aqui, ó. Vou escrever aqui o DataFrame Design. Y. Beleza. Design. Y. Perfeito. Então, aqui está o vetor da resposta investigada. Compilando aqui, ó. Depois escrevi aqui design. Então vou compilar. Beleza. Agora eu quero ver como é que ficou a minha matriz. A matriz agora está completa, com variáveis regressoras, que são os fatores, e a variável respostas de interesse. Se você clicar aqui no design, você vai ter a mesma coisa, só com as variáveis codificadas. E aqui está a resposta. Bom, para você obter a função empírica, é a mesma coisa que eu já expliquei nas aulas passadas. Lembra que no caso do projeto experimental, metodologia da superfície de resposta, o pacote RSM já traz prontinho. Então vai ser função, que é o meu DataFrame, RSM, que é o pacote, Y, é o que nós criamos com o vetor. Esse SO é Second Order, segunda ordem. Então ele vai testar para nós um modelo full quadrático. Então vamos gerar aqui data igual a design, que sempre vai ser igual ao DataFrame criado aqui, que é onde está a nossa matriz experimental, x e y. Compilando, vamos lá. Vamos examinar agora a função. Bom, olha os termos lineares. Todos os termos lineares são significativos. Olhando agora para os termos quadráticos puros, temos aqui que x3 ao quadrado, ele não foi significativo ao nível de significância 5%. Significa isso. Então eu posso remover do modelo. Olhando para as interações de segunda ordem, eu destaco aqui para vocês que a interação x1, x2 não foi significativa a este mesmo nível de significância e nem x2, x3. x1 e x4 também não foi, mas está muito próximo de 100, então vamos aceitar aqui. Então o que eu faço agora? Eu tenho que reduzir esse modelo, retirando o x3 ao quadrado e depois as interações de x1 com x2 e x2 com x3. Beleza. O R quadrado está muito bom, dá 91,96%. Ou seja, a variabilidade deste problema pode ser explicada em 91,96% por esta função empírica, que ainda não está. Não poderíamos usar ela completa. O ANOVA nos mostrou que o modelo não possui falta de ajuste. H0, o modelo não tem falta de ajuste. Beleza? O ANOVA nos mostrou que todo mundo aqui está bom. Só que nós tantos termos quadráticos, FO é First Order, ou seja, primeira ordem, TWI, que é o comando para trabalhar com as interações.
Não vamos examinar por enquanto os autovalores, nem os pontos estacionários, porque esse modelo será reduzido. Então vamos voltar aqui para o R. Como que você, professor, pode reduzir esse modelo? É muito difícil, tem muitos comandos. É essa parte aqui de baixo, modelo reduzido. O que eu faço? Eu chamei aqui de função R, esse R de reduzido. O pacote é o mesmo. Então, o first order são todos os termos de primeira ordem, eles são significativos. Há um nível de significância de 5%. Beleza? Primeira coisa. Por isso que eu trabalhei com todos os termos aqui lineares. Já o PQ diz respeito aos termos quadráticos puros. Lembra que eu falei para vocês que o x3 ao quadrado ele não é significativo. Por este motivo que ele não faz parte dos termos quadráticos puros. Beleza? E agora como é que quero fazer tudo aqui pelo pacote. Ó. Mais TWI. Faremos aqui ó, x1 e x1 com x3 é x1 e x2 que não foram significativos. Deixa eu olhar aqui novamente. Não foram significativos. Vamos lá. x1 e x2 e x1 com x3. Então, o que você faz aqui, ó? Usando o pacote TWI, não faz não. Então, x1 com x4 foi significativo. Você pode colocar aqui. O que eu fiz? Mais TWI. x2 e x3 e x4 são significativos. Conferindo aqui, então, vamos lá. x1 e x2 deu ruim. E, perdão, pessoal, errei aqui. Na verdade, é x2 e x3 que não foram significativos. x2 e x3. Então, é x1 e x2, já removi. E x2 com x3. Então, vamos lá. Então, aqui é x1, x2, x1, x3, na verdade, x1, x3 e x4. Aqui não foi significativo o x2 com o x3. Beleza. Beleza, então aqui vamos ter aqui o x1 com x3, x1 com x4, x3 com x4 e x2 com x4. Compilando e vamos examinar. Então agora, vocês podem ver que eu não tenho mais o termo quadrático de x3 puro, não tenho x1, x2 e não tenho x2, x3. Beleza? 91,29% o ajuste. Tá ótimo em termos de ajuste. Olhando agora para x1 e x4, deu 0,06. A rigor, se você adotar o nível de significância 5%, você também deveria remover esse x1 com x4. Como é que eu faço isso? Parece que ele é o único que deu ruim aqui. Então eu não vou ter mais x1 com x4. Você vem aqui e remove. Copila. Examinando. Então eu tenho x1, perdão, removi errado. Não é o termo quadrático. x1 e x4 aqui fica certinho. Eu não vou ter x1 com x3 aqui, perdão. Compilando, beleza. Vamos examinar? Então, temos os termos quadráticos puros significativos todos.
Ah, mas o x4 não foi significativo, mas é o termo linear. Se você tem um termo de segunda ordem, uma interação de segunda ordem significativo que usou um termo linear, você deve manter o termo linear no modelo, mesmo que ele não seja significativo. Beleza? Nós temos aqui x1 vezes x3, x2 vezes x4, com os termos finais. O modelo final ficou assim. Uma correção, nós temos que x1 e x3 é importante, x2 com x4, só que x1 com x3, aliás, x1 com o x4 não foi importante. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, x3 e x4. Então, aqui vai ter interação de x1 com x3, x2 com o x4 e x3 com o x4. Desta forma, somente os termos de interação de segunda ordem que são significativos que ficou no modelo. Porque anteriormente é dado 0,77, se não me engano. Porque faltou o x3 com o x4. Nosso modelo tem todos os termos lineares significativos, exceto o x4, mas já comentei com vocês que tem um termo, uma interação de segunda ordem que foi significativa, que usa este termo, e por este motivo você conserva este termo linear no modelo, mesmo que ele não fosse significativo. Os termos quadráticos puros, todos foram significativos, e agora as interações também foram significativas. Quase 90% é a explicação do modelo. O ANOVA nos deu que o modelo não tem falta de ajuste, beleza? Olhando para o alto valor, nós temos valores negativos e positivos, o que mostra que esses pontos estacionários naturais e codificados são um ponto de Cela, ou seja, não são os ótimos, não são os valores ótimos para esta função objetiva, que é uma função quadrática, mas não uma função quadrática pura, digamos assim. Na nossa próxima aula, parte 2, mostrarei as análises gráficas completas e também a otimização.